Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se ligue nesse exercício. Eu tenho os vetores U e V. O vetor U ele é 4, 5, 3 e o vetor V é 4, 5, 1. E eu quero que você determine no item A os cossenos diretores, o cosseno diretor de U, e no item B eu quero que você determine o cosseno diretor de U mais V. Beleza? Então a gente sabe o seguinte, para calcular o cosseno diretor, basta saber o quê? Basta saber o tamanho do vetor e as coordenadas dele. Então, ou seja, se eu sei as coordenadas de U são quem? 1, ou 4, 5, 3. Agora eu vou calcular o tamanho desse vetor. O tamanho dele é raiz quadrada de quem? 4 ao quadrado, 16, mais 5 ao quadrado, 25, mais 3 ao quadrado, 9. Fazendo essa continha, eu tenho, 25 mais 16, 41. 41 mais 9, 50, raiz de 50. Então, o cosseno de alfa fica igual ao quê? Primeiro sobre o tamanho dele, primeira coordenada, ou seja, 4, raiz de 50. O cosseno de beta fica igual a quanto? O cosseno de beta é segunda coordenada, né? 5 sobre raiz de 50. E terceira coordenada, cosseno de gama, terceira coordenada sobre o tamanho dele. Com isso eu calculei, dado esse vetor, eu sei o ângulo entre esse vetor e o eixo x, o eixo y, o eixo z, né? Aqui é quem? Se eu tenho aqui cosseno de alfa é isso, alfa é quem? É o ângulo que tem o quê? Esse cosseno. Ou seja, o arc cos de 4 sobre raiz de 50, o beta arc cos disso e o gama arc cos disso, beleza? O item B, eu quero determinar os cossenos diretores desse vetor. Então eu vou fazer o que, galera? Se liga aqui, cabeção. Eu vou pegar esse vetor, vou somar com esse. Como é que eu calculo? Então, como é que... Ô, professor, tá embolando tudo. Se liga aqui. Eu quero calcular o cosseno diretor desse vetor agora, U mais V. Então, eu tenho que pegar e somar os vetores U ao vetor V. E quanto é que fica as coordenadas do vetor U mais V? Vou somar 4 com 4 dá 8, 5 com 5 dá 10, 3 com 1 dá 4. Para isso, além disso, eu preciso calcular o quê? O tamanho desse vetor. Quem é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor é raiz quadrada de quem? Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro. 8 ao quadrado, 64, mais 10 ao quadrado, 100, mais 4 ao quadrado, 16. Então, vou somar 64 com 100, com 16, e daqui dá raiz de 180, né? Raiz de 180, e aí pronto, eu tenho os cossenos diretores associados a esse vetor. Então, cosseno de alfa é quanto? Cosseno de alfa é primeira sobre o tamanho dele, primeira coordenada, ou seja, 8 raiz de 180. O cosseno de beta é igual a 10 raiz de 180. E o cosseno de gama é igual a 4 sobre raiz de 180. E você pode racionalizar, simplificar, beleza? E extrair o alfa, beta e gama através de quem? Dos arcos cossenos, como eu fiz aqui, beleza? Se gostou, espera um pouquinho, mais uma aula já já para vocês. Beijo, fui!